Então vamos lá. Hoje eu vou apresentar o trabalho aqui do professor Victor de Docker e Kubernetes. E qual que é a ideia? A Web Solution está enfrentando um problema nas suas aplicações web em no seu modelo de infraestrutura. Então, nos últimos meses, as suas demandas cresceu exponencialmente, levando uma necessidade urgente de otimizar essas formas de deploys que eles fazem, que hoje eles fazem em máquinas virtuais. É, é o modelo tradicional deles hoje, né? Então, o que a gente vai fazer para com que essas aplicações sejam modernizadas e estruturadas de uma forma melhor? A gente vai usar aqui o Docker e o Kubernetes. Então, o Docker a gente vai usar para que cada aplicação rode um container isolado, né, e padronizado. E o Kubernetes a gente vai usar esses containers que são orquestrados, esses containers são orquestrados automaticamente, garantindo, né, a alta disponibilidade e a escalabilidade de rapidez nos deploys. Então, eu vou fazer aqui, vou colocar a mão na massa. Então, vamos começar aqui subindo uma imagem. Aqui é a estrutura, né? Eu montei essa estrutura aqui com os Docker files, tanto do Apache, tanto do Nginx, e os YAMLs do K8s, ali do Kubernetes. Então, vamos começar subindo as imagens aqui, tanto do Nginx, tanto do Apache. Então, aqui a gente pode dar um Docker PS aqui para ver se... Opa! Docker PS. Aqui a gente consegue ver que o Docker está instalado tranquilo. Então, vamos começar a dar um Docker build aqui. Uh, Docker build "-t", aqui o nome da nossa imagem. Vamos começar a subir no Nginx primeiro. Aí aqui a gente coloca o nome da, da Web Solution, né? E aqui a gente coloca a versão que vai ser essa imagem. Então aqui eu vou colocar 1.0.0 e no final eu vou colocar um ponto para não ficar em looping esse terminal, né? Então vamos dar um Enter aqui. Opa! Docker. Digitei errado aqui. Aí não vai dar certo, né? Então é um Docker build. Aqui ele vai começar a subir a imagem, vai buildar a imagem. Ele deu um erro no diretório, porque eu tô no diretório errado. Então a gente vai entrar aqui no diretório aqui primeiro do Nginx. Então vamos dar um cd docker, né? Docker. A gente pode dar um ls e vamos entrar aqui primeiro no Nginx. Legal. Agora, se a gente voltar aqui naquele comando, ele vai dar certo. Ele vai buildar a imagem, a gente vai conseguir subir essa imagem. A gente está subindo um Alpine aqui, que é um pouco mais leve, mais fácil, né, de subir. Então, a gente subiu a imagem aqui do Nginx. Então, agora a gente vai subir a imagem aqui do Apache. Vai dar um cd httpd para entrar aqui na pastinha do Apache. E vamos subir a imagem do Apache. Então, aqui eu vou colocar um httpd aqui para a gente subir a imagem. Vou seguir a mesma nomenclatura de imagem. Legal. Ele está buildando aqui a imagem, criando. Show. Ele criou as imagens. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai expor essas imagens. A gente vai rodar um Docker Run para expor essas imagens na porta 80 e na porta 8081, né? 8081. Que a Nginx vai ficar na porta 8080 e o Apache vai ficar na porta 8081. Então aqui a gente vai dar um Docker Run -d -p na porta 80. Vamos subir primeiro o Apache, o Nginx. Então a gente vai dar um cd Nginx e deixa eu limpar esse terminal. Dar um Docker Run. Docker Run -d -p, né? -p. Aqui a gente vai declarar a porta que a gente vai subir na porta 8080 aqui. E a gente vai colocar a nossa imagem que foi criada, né? Que é o Nginx -web solutions. E a versão da imagem 1.0.0. Docker erro response from daemon. Aqui ele deu um erro. Porque eu preciso dar um Docker. Preciso estar.
Tá, Docker Romans Help. Então, um Docker Login aqui para ver o que vai aparecer. Legal, vamos ver se agora vai. Ele tá dando um erro. Deixa eu dar uma olhada aqui no nome da nossa imagem para ver se foi isso mesmo que ele pegou. Qualquer coisa eu copio só o nome da imagem, Web Solution. Aqui eu acho que eu coloquei Web Solutions, né? Tá, então aqui não tem esse S. Vamos ver, não subiu ainda. Vamos copiar o nome da imagem, fica mais fácil aqui. Vou colocar o nome da imagem aqui, nginx, né? Web Solution. Aqui vou copiar este cara aqui. Vou subir aqui. Vou excluir esse nome. Aqui eu posso excluir também aqui pro lado. E dar um Enter. Agora ele criou o container exposto na porta 8080. Então se eu dar um docker ps é para ele estar aqui, né? Legal, ele está aqui, Nginx Web Solution. Era só nomenclatura mesmo. Então vamos fazer um teste aqui na web. Vou entrar aqui na web, vou dar um localhost na porta 8080. Aqui, Web Solution Nginx. Então, a gente conseguiu criar a imagem e expor ela na porta 8080. Então, ela está rodando local aqui na nossa máquina, né? Vamos excluir tudo isso aqui e vamos colar aqui e dar um Enter. Ele criou aqui, mas ele deu um erro. Ele falou que deu um erro no container. Web Solution, Docker 1-F na porta 8080. Então a gente tem que colocar na porta 8081 aqui. Vamos colocar na porta 8081, porque ele não vai conseguir rodar os dois na mesma porta, né? Então vamos dar um docker ps aqui. Então a gente tem os nossos dois containers aqui, né? Temos o ID do nosso container. Então aqui, se a gente vir aqui e colocar aqui localhost host na porta 8081, ele vai aparecer aqui que o Web Solution Apache está rodando, né? Então a gente tem as nossas duas imagens Dockers aqui, os nossos dois containers Docker rolando isoladamente, mas a gente vai usar o Kubernetes também. E o que a gente vai fazer? Para que a gente vai usar o Kubernetes? A gente vai usar o serviço chamado Minecube. Ele permite criar um cluster Kubernetes local. Ideal para a gente testar e simular aqui um deploy sem precisar de rodar ele tipo na nuvem, sabe? Ele facilita esse aprendizado e a validação dos YAMLs e o funcionamento completo aqui do Kubernetes de forma rápida, leve na nossa máquina. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente buildou as imagens, então aqui eu tenho elas rodando localmente na nossa máquina. O que eu vou fazer? Eu já dei um Docker login, a gente vai subir essas imagens aqui pro Kubernetes conseguir ver, conseguir enxergar. Então, eu vou dar uma tag para essa imagem aqui no nosso Docker Hub, né? Então, eu vou colocar um Docker. Não sei se tem a necessidade de eu voltar, mas a gente faz um teste aqui mesmo no HTTPD. Mas eu vou dar um cd.com para não dar nenhum tipo de erro. Vamos entrar aqui no Docker, que vai ter os dois diretórios. Vamos dar um Docker, Docker tag, o nome da nossa imagem. Então eu vou colocar aqui o nome da nossa imagem, Nginx primeiro. Nginx 1.0.0 e vou colocar o nome do meu usuário que eu dei lá quando eu dei um Docker Hub, que é Docker JVPS. Nginx aqui do nosso que a gente nomeou, né? Então eu vou dar um Ctrl C novamente. Traço Nginx novamente aqui. Vamos ver se ele vai. Ele foi, legal. Então agora a gente vai fazer o mesmo passo aqui para nossa outra imagem. Então posso excluir esse aqui. A gente vai fazer agora para a imagem do Apache. Então a gente vai colocar aqui e vai colocar aqui também. A gente vai taguear essas imagens aqui para ficar visível. Dando Enter, a gente conseguiu visualizar ela. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente
vai dar um Docker push nessas duas imagens, né? A gente vai subir elas para o repositório do nosso Docker Hub. Então eu vou dar um Docker push, o nome do meu usuário, que é Docker JVPS, traço o nome da minha imagem aqui do Nginx. Vamos subir o Nginx primeiro aqui. Perfeito. Vamos subir ele aqui. Assim que ele subir, eu volto. Legal. Ele subiu, então a gente deu um Docker push aqui para o nosso repositório. Vamos fazer a mesma coisa com a nossa imagem HTTPD aqui do Apache. Então, vamos entrar nela e vamos fazer a mesma coisa. Legal. Vamos agora inicializar o nosso cluster. A gente vai rodar um minikube start traço traço driver igual a docker para inicializar aqui o cluster. Ele está inicializando o cluster, aqui é a carinha dele. E legal, a gente inicializou o nosso cluster. Agora, para a gente ter a certeza que ele foi inicializado, eu vou rodar um kubectl aqui, get nodes, para a gente se certificar que ele está rodando. Então aqui a gente tem, né, um Minecube, o cluster inicializado aqui com control plane e o tempo e a versão, né, que ele pegou aqui. Então, show de bola. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar esses YAMLs, esses pods no nosso cluster aqui Kubernetes. Vou limpar esse terminal e vou colar ele aqui. Rodando isso, eu vou poder aplicar esses meus manifestos aqui para a gente conseguir ver ele através de um IP. Legal, ele criou. Agora o que eu posso dar um kubectl que a gente vai poder ver aqui os pods que subiram. Então aqui eu vou dar, deixa eu ver, vamos fazer um teste com kubectl get svc para ver se ele aparece aqui. Perfeito. Ele apareceu aqui, o nosso Nginx, né? O name e o HTTPD service. Aqui com um tipo a gente vai expor isso via load balancer para a gente expor via IP. Então aqui ele está falando que ele pegou a porta 8080 e aqui ele pegou a porta 81 aqui do Apache que a gente setou isso aqui no nossos services. Aqui se a gente vir aqui no HTTPD service a gente vai ter a porta 8081 que pega do nosso HTTPD e a porta 80 do nosso Nginx, que a gente pegou lá do Docker, né? A gente expôs essa porta. Então, perfeito. Aqui, o que a gente pode fazer agora? Para a gente poder ver ele visualmente aqui na web, com IP próprio, via o load balancer que está setando, eu vou dar um minikube tunnel para que ele inicialize aqui e a gente consiga ver ele via web. Digitei errado, que é o mine. Legal. Perfeito. Ele está startando aqui o nosso serviço. Ele startou o nosso serviço HTTPD Service. E agora ele startou o túnel aqui do nosso serviço Nginx Service também. Então, agora se a gente vir aqui na web e notar, aqui a gente está rodando via localhost. O que é interessante agora? Porque a gente aplicou o túnel ali, o load balancer ali ele está setando um IP aqui que a gente pode ver via HTTP também, HTTP. Então a gente vem aqui, vamos dar o IP aqui, é o IP local que ele setou, ele pegou, né? Então se a gente dá 1.0.1 na porta 8080, a gente vai conseguir ver aqui, olha que legal, a gente consegue ver aqui o Web Solution Nginx. E falando que o Nginx foi executado em um container, né, pelo Docker, e esse serviço será exposto na porta 8080 pelo Kubernetes, com a imagem Alpine, né, que o build que a gente fez. Vamos se certificar aqui que a gente vai ver o serviço Apache aqui. Legal, perfeito. Web Solution Apache HTTPD. É o nosso serviço Apache que foi executado em um container. E esse serviço será exposto aqui na nossa porta 8081 pelo Kubernetes. E com isso a gente tem uma infraestrutura moderna, automatizada e escalável, tanto com o Docker, tanto com o Kubernetes. Agora, esses servidores Nginx e Apache,
eles rodam em um container independentes e gerenciados pelo Kubernetes. Então, isso garante uma alta disponibilidade, fácil escalabilidade e esses deploys que eles não tinham rápidos, né? Então agora a gente tem esses deploys rápidos e automatizado. Com isso, a Web Solution ganha mais estabilidade, agilidade e eficiência para crescer e manter seus serviços sempre disponíveis. Obrigado, espero que gostem. Até mais.